Aleluia, graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, meus irmãos. Bom ver vocês, bom estarmos juntos mais uma vez para adorarmos e bendizemos o nome do Senhor. Uma semana de vitória para você, uma semana para nós de boas notícias do céu. Amém? Podemos declarar isso? Uma semana de boas notícias. Diga para a pessoa que está do teu lado aí, com máscara mesmo, ó. Semana de boas notícias para você do céu, de portas abertas, de milagres, de intervenção divina. O Senhor esteja com você, com a sua casa, com a sua família, você que está em casa nos assistindo em qualquer parte deste Mato Grosso, Brasil e do mundo. Que Deus te abençoe e te alcance, que o favor e a graça do Senhor esteja sobre você também. As provações nos ensinam muita coisa, não é verdade? Estamos sendo ensinados toda hora, todo momento, percebendo os propósitos de Deus em tudo que Ele faz, percebendo os propósitos de Deus não só nessa esfera terrenal, mas também na espiritual, não só naquilo que Ele está fazendo agora no corpo, na igreja, no mundo, na história, mas também no que Ele já decretou acerca do porvir, acerca das coisas futuras. E eu queria começar lendo para você um versículo que está lá no livro de Jó, capítulo 1, verso 20 e verso 21. Jó, capítulo 1, se você está anotando, vai fazer suas anotações. Verso 20 e verso 21 diz assim a palavra de Deus: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra, ou prostrou-se, e adorou. E o verso 21 vai dizer: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Verso 21 mais uma vez: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, nos abençoa, Senhor, na explanação da Tua palavra. Espírito Santo, fala aos nossos corações, nos ensina, nos corrija. Derrama o Teu bálsamo, Senhor, sobre os corações aqui nessa noite, sobre aqueles que estão nos ouvindo. Que a Tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades, nosso coração seja tocado, que como uma terra sedenta por água, assim esteja o nosso coração sedento por Ti, da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que me dás de poder repartir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Coloco diante da cruz de Cristo, para que diminua eu, o Senhor cresça, o Senhor venha nos abençoar, segundo as Tuas grandes bondades e misericórdias sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Horatio Spafford nasceu em North Troy, em Nova York, no dia 10 de outubro de 1828. Foi um presbiteriano convertido a Cristo pela instrumentalidade do evangelista Moody. Tornou-se um advogado financeiramente próspero na cidade de Chicago. Mesmo depois de seu sucesso financeiro, continuou mantendo estreito relacionamento com Moody, bem como um profundo interesse pelas campanhas de evangelização. Tinha apurado gosto pela música e era devotado ao estudo das Escrituras. Meses antes do grande incêndio que atingiu a cidade de Chicago em 1871, Spafford tinha feito pesados investimentos financeiros em uma área que foi totalmente destruída pelo fogo. Não bastasse esse terrível abalo financeiro, Spafford passou também pela dolorosa perda de seu filho. A morte do filho trouxe grande sofrimento para toda a família. O piedoso advogado, procurando um tempo de refrigério e descanso, resolveu viajar com a esposa e as 4 filhas para a Europa, onde se uniria a Moody e Sankey em uma campanha evangelística na Inglaterra no ano de 1873. Em novembro daquele ano,
devido a inesperados compromissos de negócio. Spafford precisou permanecer em Chicago, mas enviou a sua esposa e as 4 filhas, conforme já estava programado, lá no navio Ville du Havre. Meu francês não está muito bom hoje. Sua expectativa era seguir viagem dias depois. No dia 22 de novembro daquele mesmo ano, o navio sofreu um acidente e naufragou em apenas 12 minutos. Dias depois, os sobreviventes finalmente chegaram à cidade de Cardiff, no país de Gales, e a senhora Spafford mandou um telegrama ao seu marido contendo a seguinte frase: salva, porém só. As 4 filhas morreram naquele naufrágio. Imediatamente após receber a mensagem da esposa, Spafford tomou um navio e foi ao seu encontro. Próximo ao local do acidente, profundamente comovido, mas sustentado pelo Deus que inspira também canções em noites escuras, Spafford começou a escrever. E Spafford escreveu apenas este hino em toda a sua vida. Entretanto, é um dos hinos clássicos mais conhecidos e cantados em todo o mundo. É tremendo perceber que o hino escrito por Spafford não se concentra no seu sofrimento, mas na gloriosa obra de Cristo e na promessa bendita da sua vinda. Humanamente falando, é espantoso notar que mesmo depois de tão grande tragédia, Spafford pudesse escrever no refrão deste hino: It is well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. O Deus de Spafford é também o nosso Deus. Ele é o único Deus vivo e o único Deus verdadeiro. É o nosso refúgio na angústia. Aleluia! É o nosso castelo forte na hora da tribulação. Em nossa dor, Ele também pode nos consolar. As nossas lágrimas, Ele também pode enxugar. Em nossa fraqueza, Ele pode nos sustentar. Ainda que prejuízos financeiros, doença e a própria morte nos atinjam, podemos dizer: está tudo bem com a minha alma. Embora o caminho aqui seja estreito e a estrada seja crivada de espinhos, e haja inimigos nos espreitando a todo momento, podemos ter a certeza de que Deus está conosco. Foi Ele mesmo quem disse: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos toma pela mão, nos guia com o seu conselho eterno e depois nos recebe na sua glória. E o hino diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Aleluia. Vai tudo bem com a minha alma. Vai tudo bem com a minha alma. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. E a semelhança dessa história verídica, uma outra história nos vem à mente, recordando a saga do nosso patriarca Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, diz a palavra de Deus em testemunho acerca da sua vida. Sofreu duros golpes na vida, duros golpes. Perdeu todos os seus bens. Deus o havia prosperado. Era um homem de muitas posses, com muita riqueza, mas permanecia íntegro. Riqueza esta, vale ressaltar, conseguida a duras penas, com muita honestidade, trabalho e sobretudo com a bênção de Deus. Satanás insinuou que Jó servia a Deus por interesse. Satanás insinuou, chegou até Deus e falou: ele serve o Senhor porque o Senhor dá tudo para ele. Satanás estava insinuando isso, então Deus permitiu que Satanás tocasse nos seus bens. Agora o homem mais rico do Oriente perdeu tudo, foi à falência, mas não perdeu a fé. Jó amava mais a Deus do que o dinheiro. Então a tese de Satanás caiu por terra. Há muitos hoje que se perdem no caminho, que morrem seduzidos pelo amor ao dinheiro, casamentos que se despedaçam por causa da ambição, homens matam e morrem por causa da ganância. Por isso a Bíblia vai dizer que dinheiro é mais do que uma moeda, dinheiro é um ídolo, dinheiro é um Deus, e a Bíblia chama ele de Mamon. Muitos se prostram diante dessa divindade, vendem a alma por causa do vil metal. Outros flagelam sua própria vida porque são consumidos nessa corrida desesperada atrás do dinheiro. Por isso a Bíblia vai dizer que aqueles que querem ficar ricos caem em cilada e tentação e atormentam a si mesmos com muitos flagelos. Mentiras ditas como verdades, crimes hediondos, sangue derramado, tudo para se apropriar de riquezas mal adquiridas. Mas Jó não era assim. Jamais venerou Mamon, jamais se dobrou a essa divindade, suas mãos jamais praticaram o mal. E ainda assim, depois de perder os seus bens, a história diz que Jó também perde os seus filhos. Foi num único dia, um só acidente matou os seus 10 filhos. Pai exemplar, orava pelos filhos, se consagrava pelos filhos, estava preocupado pela vida espiritual dos seus filhos. E após a dor da falência, acredito, amados, que nada se compara a de amargar a dor de sepultar todos os seus filhos num único dia. Meu Deus, sua alma está triste. Mesmo assim ele não se revolta contra Deus. Antes ele se prostra, como lemos, e adora ao Senhor, dizendo: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas cá entre nós, é fácil permanecer de pé na hora da abastança, mas muitos estão se desmoronando na hora da escassez. Muitos estão com a sua fé abalada porque criam de acordo com as circunstâncias. Sua fé era abalável, não inabalável. Cantamos louvores nos dias bons, mas estamos prontos a maldizer nos dias maus. Exaltamos a Deus nos dias cheios de saúde e vida, mas também murmuramos nos dias sombrios da enfermidade e do luto. Jó sabia que seus filhos eram presentes de Deus, que Deus era poderoso para dar a vida e Ele era também soberano para tirá-la. E agora, mesmo triste e com muitas lágrimas, esse patriarca se prostra, não para mais nada senão levantar as mãos e adorar a Deus. E isso não foi tudo.
ainda viria mais um duro golpe. Depois de perder todos os seus bens, perder todos os seus filhos, Jó também perde a sua saúde. Jó já havia provado o quanto amava a Deus. Jó já havia provado que ele amava a Deus mais do que dinheiro, mais do que os próprios filhos também. Mas Satanás insinua que ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Então Satanás vai dizer: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Jó 2:4. Deus então dá permissão para ferir Jó, mas não para tirar-lhe a vida. Chegam momentos agora de muito sofrimento, tumores malignos em todo o seu corpo, pele necrosada, dor insuportável. A Bíblia diz que ele se rasgava, se coçava com os cacos de telha, os cães lambiam-lhe as feridas. Ainda nessa situação, Jó não blasfema. Ele levanta ao céu, irmãos, 16 vezes perguntas como essa: por que estou sofrendo? 16 vezes você vai ver no texto, no livro, na história, perguntas com esse tom: por que estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu perdi os meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Jó, na verdade, espreme toda a sua ferida, o pus da ferida diante de Deus, mas ele permanece íntegro, ele permanece reto, ele não blasfema contra o Senhor. Jó não sofreu como um estoico, ou como a filosofia grega do estoicismo ensina, mas ele abriu a boca, ele falou da sua dor, ele gritou, ele disse para Deus que estava sofrendo. Ele não reteve a sua dor, não reteve a dor da alma, mas abriu o seu coração, deixou vazar a dor, que como avalanche inundava a sua vida. Deus não o reprovou por isso. Pastor, é lícito reclamar com Deus? Você pode. Eu preciso de explicações, peça para Deus. Agora Ele é soberano para te responder ou não. Ele é soberano para contestar as suas perguntas ou não. Jó permanece íntegro. Deus não o reprovou pelo que ele disse, como não reprovou também muitos dos personagens bíblicos, como Davi, que também escreveu acerca dos seus sentimentos, que buscava explicações no vale do sofrimento. Ao contrário de muitos que se endurecem, se revoltam, abandonam a fé, viram as costas agora para Deus num gesto de rebelião. Ah, não fez, não respondeu. Jó fez diferente. Ele chorou, mas também adorou. Ele orou, e ele colocou também a sua dor na presença de Deus, buscando resposta e consolo. E Jó, ainda diante de tudo isso, perde também o apoio da sua própria companheira. Você deve estar pensando: mas o que esse camarada fez para merecer tudo isso? Nós já fizemos essas perguntas por muito mais pouquinho, por muito menos. Já fizemos esse tipo de pergunta, e a Bíblia dá o relato da testemunho dele: um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Pelo menos essas 4 qualidades nós podemos ter certeza que temos. A mulher de Jó não suportou a pressão. Ao ver tudo se desmoronando, crise financeira, perda dos filhos e agora a condição aflita e perturbadora do seu marido, ela agora cerra os punhos contra Deus, e cheia de mágoa, cheia de revolta, ela diz ao seu marido dessa forma: ainda conservas a tua integridade? Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó prontamente responde: você fala como qualquer doida, você fala como uma louca, falas como uma nécia. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? E a Bíblia diz: em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios.
em tudo isso. Amados, uma das piores crises que podemos enfrentar é a conjugal. Talvez tenha aqui alguém passando por esse vale. É uma das piores crises nossas. Nenhuma área afeta tanto as nossas emoções como uma turbulência no casamento. Agora, depois que a crise bateu a porta de diversas maneiras, essa mulher, em vez de trazer alívio, de trazer conforto, ela também agora se torna uma flageladora da alma de Jó. Jó permanece com sua fé inabalável. Que homem especial! Que homem que nos ensina tanto nos momentos difíceis da vida. Como podemos aprender com Jó? Jó agora também perde a compreensão. Depois de tudo isso, perde também a compreensão dos seus amigos mais chegados. E a Bíblia vai relatar os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Vieram de longe e se condoeram com Jó durante uma semana, mas com o passar do tempo, se tornaram acusadores de Jó, dizendo que: ei, Jó, talvez está te acontecendo porque você deve ter se enriquecido ilicitamente. Começaram a insinuar coisas. Começaram a falar que ele havia enriquecido desonestamente. Ei, Jó, acho que você tem pecado moral aí, coisa que você não está confessando diante de Deus. E os seus amigos começaram a fazer isso. E se fosse contigo, meu irmão? E se fosse com você, acusado de delitos graves, sendo inocente? As críticas doem muito quando partem daqueles que deveriam estar ao nosso lado, e agora neste momento estão contra nós. As críticas nos ferem quando vêm daqueles que nos conhecem há tanto tempo. Se coloque nos sapatos de Jó por uns instantes. Calce os sapatos desse patriarca. Deus permite que passemos por várias situações para nos ensinar muitas coisas. E é verdade, irmãos, que estamos nos sentindo frágeis diante de tantas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. É verdade. Mas será que também estamos lembrando neste momento de fragilidade, nesse momento de dor, será que estamos lembrando nesse momento também de escassez, onde estão firmados os nossos pés? Eu vim aqui nessa noite para recordar a você sobre isso. Os teus pés estão firmados sobre a rocha, e é uma rocha que não se pode mover, é uma rocha inabalável, e ela se chama Jesus de Nazaré. Essa é a nossa rocha. Será que nós temos a consciência de que temos uma rocha debaixo dos nossos pés, uma rocha que não pode ser abalada de forma alguma? Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Isso é o que Cristo já fez por nós. Mesmo sofrendo as intempéries dessa vida, isso é o que Ele já realizou por nós. Você pode não estar bem, mas precisa se sentir bem. Como isso, pastor? Eu não sei se eu estou bem agora. Pode ser que agora esteja acontecendo algo comigo, no meu corpo, eu não sei. Mas eu posso dizer para vocês aqui agora, eu me sinto bem. Eu posso não estar bem, mas eu me sinto bem. Por isso a Bíblia me ensina que nós devemos sempre dizer dessa forma: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Lembre-se, Cristo é a nossa rocha. E é a nossa rocha não só no porvir, meus amados, mas é a nossa rocha também agora, nesse momento da história. Você pode declarar comigo: Cristo é a minha rocha inabalável. Bem alto agora: Cristo é a minha rocha inabalável. Aleluia. A palavra de Deus sempre nos trará paz
e alegria inabaláveis, seja nos melhores ou nos piores momentos da nossa vida. Aprendamos o segredo do texto de Paulo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 10. Olha o que está escrito. Leia comigo aí, bem forte. 2 Coríntios 6, 10. Só a primeira parte. 1, 2, 3. Não saiu aqui no telão. Estou falando sozinho. Não tem no telão. Não está saindo, está com problema. A primeira parte diz assim: entristecidos, vírgula, mas sempre alegres. 2 Coríntios 6, 10, marca aí na sua Bíblia, é para essa semana, é para o resto do ano. Entristecidos, vírgula, mas sempre alegres. Meu Deus, posso não estar bem, mas eu me sinto bem. Eu tenho uma rocha inabalável. Irmãos, é ter a certeza que a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a minha alma durante esse tempo de tribulação. Jó aprendeu por meio de uma difícil experiência. E ele diz lá no final da 42:2 de Jó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O salmista também afirmou isso, dizendo: tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. O Senhor reina soberano. O apóstolo Paulo também confirma em Efésios 1, verso 11: Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Irmãos, a sabedoria que governa até mesmo uma doença como esta, ou qualquer coisa que nos coloque em risco, aprenda, é a mesma soberania que nos sustenta na perda, como sustentou a Jó. Na perda dos bens, na perda dos filhos, das posses, dos amigos. Estava só, mas tinha Deus. Estava só, mas estava em Cristo. Sofrendo, mas firme na rocha, inabalável. E assim devemos permanecer. Satanás não reina como Deus reina. Doenças, perigos de morte, destinos ou acaso não tem a última palavra sobre a nossa vida. Sabe qual é a boa notícia de tudo isso? O Deus que reina soberano é eterno, justo e bom. E Ele também já orquestrou e já intentou todas as coisas para que termine em bem, em bênção para a minha e para a sua vida. Você crê? Você crê? Você pode celebrar por essa palavra. Deus já orquestrou, e quando diz a palavra intentou para o bem, é que Deus não foi consertando as coisas no meio do caminho. Intentou para bem é porque Ele já projetou desde o início que aquilo que parecia ia ser mortal na minha vida, de destruição para minha casa, para minha família, o Senhor já tinha intentado. A intenção primária de Deus já era me abençoar. Aleluia, glória a Deus. Portanto, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aleluia, aleluia. Mas tem muita gente que não celebra como deveria, porque tem medo nesse plano ainda. Tem muito mais do que essa vida, irmãos. Tem muito mais do que essa vida. A Bíblia vai dizer: se esperarmos do Senhor somente nesta vida, somos dos mais infelizes dos homens. É certo que o nosso pecado
É certo que o pecado original, o pecado contra Deus, é uma verdadeira desonra. Ele ultraja a sua santidade e a perfeição divina. Por isso, neste mundo físico, vamos sofrer as agruras desse maldito pecado. Agora, doenças e enfermidades podem ser vistas, meus amados, como ilustrações de Deus no reino físico, de como é o pecado no reino espiritual. Mesmo que algumas pessoas piedosas, como Jó, sofram doenças e deformidades. Podemos olhar para esse cenário como filhos de Deus. Olhe para este cenário como filho de Deus. Essa é a sua identidade. Você é filho do Altíssimo. Você é filho, filha de Deus. Olhe para este cenário como filhos de Deus. Então isso que sobrevém a nós não é punição. Não é punição. Mas é um meio até de purificação. Por quê? Juízo divino para os que são da casa de Deus não é punição, não é condenação, como afirma Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não tem mais condenação para nós. Deus está mandando isso para condenar. Não, pode ser uma disciplina, pode ser um monte de coisa, mas condenação não é. Para os que temem a Deus, não. O que estamos vivendo nos dias atuais pode ter nos tirado a liberdade de locomover-nos, não é verdade? Afetou nossas atividades comerciais. E como? E até a nossa relação uns com os outros, até o face a face, ficou mais difícil. Isso tira a nossa segurança, isso tira o nosso conforto. E em última instância, irmãos, pode tirar até a nossa vida. Deus, através da história e através do seu Filho, continua nos oferecendo escape e nos instigando a confiar nele sempre, sempre, sempre. Deixemos de confiar em nós mesmos. Vai dizer Provérbios: não se estribe no vosso próprio entendimento. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Deus pode todas as coisas. E no final de tudo, Deus restaurou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e devolveu-lhe tudo em dobro do que antes possuía. Depois você lê e perceba o que tinha Jó. Quem era Jó? Jó saiu daquela arena de provas mais perto de Deus, mais fortalecido na sua fé. E que essa palavra nessa noite te fortaleça, te anime, te revigore, te encha de coragem e ousadia. Que como Jó, que pôde certamente contar a semelhança de Horatio Spafford, vai tudo bem com a minha alma. E o restante da canção vai dizer: meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, Senhor. Valeu. Graças
Obrigado, Senhor. Aleluia. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Obrigado, Senhor. Tua presença, tua paz, teu consolo, tua misericórdia, tua bondade, o teu favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá 5 minutos para terminar. Uma síntese de um livro em PDF que foi distribuído gratuitamente, mundialmente, pelo John Piper, com o nome Coronavírus e Cristo. Leia ele. Faça dessa semana o seu devocional. Para os que estão assistindo, tem um link aí na página do YouTube. Se você quiser pedir o livro agora, no WhatsApp da igreja, já pode te mandar em PDF. Você vai poder chegar em casa, baixar e ler. E a síntese do livro: Deus está dando ao mundo, no surto do coronavírus, assim como em todas as outras calamidades, uma ilustração física do horror moral e da feiura espiritual do desdenhoso pecado. Resposta número 2 a essa pandemia: algumas pessoas serão infectadas com o coronavírus como um julgamento específico de Deus, por causa das suas atitudes e ações pecaminosas. Isso estranha muita gente. Portanto, o coronavírus nunca é de forma simplista um castigo a qualquer pessoa. O cristão mais amoroso, cheio do Espírito, cujos pecados foram perdoados por meio de Cristo, pode morrer da doença do coronavírus. Mas é apropriado que todos nós sondemos nosso próprio coração, para discernir se nosso sofrimento é o juízo de Deus sobre a maneira como estamos vivendo. 3. O coronavírus é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. É um alerta, já deu muitos alertas, mais um. Um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. O sofrimento tem a intenção de mostrar-nos a realidade do céu, do porvir, novo céu, nova terra, novo corpo transformado, glorificado. Não tem mais doença, não tem mais morte, não tem mais choro, não tem mais tristeza. Está mostrando para a gente: isso vai terminar. Se preparem, eu estou vindo buscar a minha igreja. Se preparem, se preparem, se preparem. É mais um alerta de Deus para nós. O coronavírus é a chamada estrondosa de Deus para nos arrependermos e realinharmos as nossas vidas ao valor infinito de Deus. Se você não mudou hábitos, não aconteceu nada na sua vida de positivo, de benfeitoria espiritual na sua vida, preste atenção, não é falta de tempo, é falta de propósito. Cuidado, cuidado, que você não esteja apático, insensível a esse momento. Ele chama o mundo ao arrependimento enquanto há tempo. A porta da graça está aberta. Venha para Cristo, arrependa-se dos seus pecados, mude de vida. Deixa Jesus entrar no seu coração. Pare de brincar de ser crente, viva a vida com Deus. Viva a sua fé em Cristo. Não é uma mudança superficial de opinião. Jesus está nos chamando a arrependimento genuíno enquanto há tempo. Isso é profunda transformação, para que percebamos e valorizemos Deus e Jesus por quem realmente são. O coronavírus é a convocação de Deus ao seu povo para superar a autocomiseração e o medo, e com alegria corajosa fazer as boas obras do amor que glorificam a Deus. O cenário de Mateus capítulo 5 era perseguição e não doença, mas o princípio de Mateus 5 é o mesmo princípio que se aplica agora: ações de amor no contexto de perigo. Já falou de Cristo para alguém? Já externou o amor de Jesus por alguém que está desesperado?
já aproveitou essa oportunidade para lançar a semente do Evangelho, já aproveitou essa oportunidade para colocar a boca no trombone e falar das boas novas? Deus chama a mim e a você para sermos sal da terra e luz do mundo. Tem muita gente por aí desesperada, ansiosa, nervosa, perturbada. Um escritor chamado Rodney Stark diz que o princípio verdadeiramente revolucionário era que o amor e a caridade cristã deveriam se estender além dos limites da família e até além dos limites da fé, para todos os necessitados. Duas grandes pragas atingiram o Império Romano em 165 e 251 depois de Cristo. Portanto, enquanto 1/3 do império estava morrendo doente, os médicos fugiam para suas terras rurais. Aqueles com sintomas eram expulsos de casa. Os sacerdotes abandonavam os templos. Mas Stark observa: os cristãos alegaram ter respostas. Os cristãos alegaram ter respostas. E acima de tudo, tomaram ações apropriadas. Que respostas eram essas? As respostas incluíram o perdão dos pecados por meio de Cristo e a esperança da vida eterna além da morte. Essa foi uma mensagem preciosa em uma época de desamparo médico e completa desesperança. Portanto, as boas obras do povo de Deus incluirão orações pela cura dos enfermos e para que Deus retenha sua mão, reverta a pandemia, providenciando cura, auxílio necessário vamos prestar às pessoas, ainda que entendamos que isso seja um juízo divino. A igreja precisa continuar a sua missão, e eu e você não vamos falhar nela. Deus está te levantando nessa hora. Deus está te levantando nessa hora. Seja a bandeira de Deus nessa hora. Seja um exército do Senhor que se levanta para propagar as boas novas. Encerro através do coronavírus. Deus está desprendendo as raízes dos cristãos acomodados em todo o mundo, para libertá-los para algo novo e radical, e enviá-los com o Evangelho de Cristo aos povos não alcançados do mundo. Assim como Deus moveu o seu povo de Jerusalém para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe como que Deus fez isso? Através da perseguição. Depois que Estevão morreu, a igreja começou uma perseguição na igreja, nunca havia tido. E aí os crentes, e nessa perseguição levaram a mensagem do Evangelho. Foi com muito martírio e perseguição. Naqueles momentos eles não podiam entender, como muitos de nós não estamos entendendo muita coisa, mas tinha um propósito a longo prazo, do qual eu e você nos beneficiamos hoje. O Evangelho chegou até nós. Foi por causa daquela perseguição, foi por causa daquele martírio, foi por causa daquelas provações. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Que nos momentos bons e ruins possamos não somente nos ater à realidade que está à nossa volta. Não estamos isentos disso. Não estamos querendo não ver a realidade. Não, ela está aí. Vamos nos ater à realidade à nossa volta, mas percebermos, com a ajuda do Espírito Santo, o propósito maior de Deus em tudo que estamos vivendo e em tudo que estamos enfrentando. No nome de Jesus. Pai, eu oro por todos nós aqui. Oro também pelos aflitos, para que encontrem descanso, alívio, refrigério na alma. Rogamos ao bom pastor nessa hora. Te peço também, Senhor, por aqueles que estão com preocupações até exacerbadas, além do normal. Traga calma, traga esperança, renove a confiança. Traga também, Senhor, avivamento genuíno, para que possamos te adorar em todo o tempo, com uma fé inabalável, sabendo que os nossos pés estão firmes sobre a rocha. Pai, alinha o nosso coração ao teu propósito, para entender a realidade.
Traga cura em meio a tantas moléstias, doenças que afetam não só os teus filhos em todo o mundo, mas também todas as tuas criaturas, Senhor. Oramos por recuperação daqueles que estão em quarentena. Nos dê esperança, Senhor. Traga paz, traga consolo, traga bonança, traga calmaria, traga alívio nos corações. Faz o Senhor desfrutar da sua presença em meio à tormenta. Que possamos nos sentir bem, apesar de não estarmos bem. Talvez tristes, contristados, mas sempre alegres. E possamos dizer, como tantos outros já disseram: vai tudo bem com a minha alma. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.